Bom, dado o recado, então, vamos ler então Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. O anjo da igreja em Esmirna escreve: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo, que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Vamos repetir essa última parte aí, sacrificada? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Meus irmãos, nós estamos falando aí sobre os desafios da vida cristã. E eu disse para os irmãos sobre os desafios da vida cristã a respeito da santidade. Santidade é um grande desafio da vida cristã. Depois nós vimos no domingo anterior sobre a comunhão, sobre a unidade, um grande desafio que precisa ser vencido pela igreja. Manter-se em santidade, manter-se em unidade, manter-se em comunhão. E hoje eu quero falar sobre esse grande desafio que nos é imposto, inclusive, que é a fidelidade ao Senhor. Um caráter fiel. Isso nos é imposto como cristãos. Não é um conselho, é uma ordem, é uma exigência do Senhor. Seja fiel. Até quando? Até a morte. Se morrer for necessário, morra, mas não deixe de ser fiel. E eu lhe darei a coroa da vida. Mas o que significa fidelidade? Que nós compreendemos como ser fiel. Fidelidade é a atitude de ser fiel, de ser íntegro, de ter compromisso com a sua palavra empenhada, de ter a veracidade na sua fala. Você ser uma pessoa que cumpre aquilo que você promete. Ser fiel é ser digno de fé, é ser alguém em que se possa acreditar. É quando nós dizemos e cumprimos, quando nós prometemos e cumprimos. É quando nós assumimos a responsabilidade diante dos votos, por exemplo, que nós fazemos. É uma característica daquele que é leal, daquele que é fiel, confiável, honesto e verdadeiro. Isso é ser fiel, é ser digno de fé, alguém que se pode acreditar. E meus queridos, é um grande desafio para nós ser fiel no mundo de infidelidade, ser fiel no mundo completamente infiel, viver fielmente no mundo onde a infidelidade é aplaudida, a infidelidade é premiada muitas vezes, viver num mundo onde ser fiel é fora de moda, ser fiel é ser antiquado, é ser quadrado, ser fiel para esse mundo é perder tempo com a vida, é deixar de viver. Mas ser fiel no mundo infiel, por mais desafiador que seja, é possível e é bom, porque se não fosse possível, se não fosse bom, o nosso Deus não nos pediria para ser fiel. Nosso Deus não imputaria sobre nós a responsabilidade de sermos fiéis, e fiéis em todo o tempo e até a morte. Então é possível ser fiel no mundo de infidelidade? Sim, é possível. Mas há grandes desafios, há grandes obstáculos a serem superados, a serem vencidos. O mundo, por si só, já é um grande desafio para nós. Porque no mundo em que nós vivemos, em que a infidelidade é aplaudida, em que muitos inclusive se gabam da sua infidelidade, esse mundo vai lutar e vai se opor contra os fiéis, vai rir, vai zombar, vai ridicularizar,
muitas vezes portas serão fechadas pelo fato de nós sermos fiéis à nossa fé, fiéis aos princípios da palavra de Deus, fiéis ao nosso Senhor, fiéis à nossa esposa, aos nossos patrões, ao cônjuge, à família, à igreja. Muitas vezes nós teremos o mundo inteiro contra nós pelo fato de nós sermos fiéis ao Senhor. Só o fato da fidelidade ser uma virtude para nós e não ser virtude para esse mundo, nós já temos uma oposição natural. Uma outra oposição natural que nós temos é o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele é um grande opositor da fidelidade, porque ele é infiel, porque ele foi infiel ao seu Senhor. E ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para que nós não sejamos fiéis ao nosso Senhor. Ele vai fazer de tudo e vai colocar muitas barreiras, muitas imposições, para que eu e você não consiga manter a nossa fidelidade ao nosso Senhor. Porque não tenha dúvida, meus queridos, não tenha dúvida, o único que tem prazer na sua infidelidade é o inimigo. O único que tem prazer na infidelidade é o inferno. São aqueles que não são de Deus e que têm prazer na infidelidade. Esses sim aplaudem, esses fazem de tudo para que todos sejam tão infiéis quanto. Mas o nosso grande problema é que nós temos um inimigo interno, um inimigo dentro de nós, que está conosco 24 horas por dia e que é um grande opositor à fidelidade, que é a nossa própria carne, a nossa própria natureza, a natureza adâmica, essa natureza que nós lutamos contra ela dia e noite. Essa natureza, via de regra, vai preferir a infidelidade do que a fidelidade, porque é uma natureza caída, manchada, torcida pelo pecado, corrompida pelo pecado, e é muito mais fácil para a nossa carne ser infiel do que ser fiel. É muito mais fácil escolher a infidelidade do que a fidelidade, porque a fidelidade tem preço, a fidelidade custa, e por si só já é um grande obstáculo, porque se nós quisermos ser fiéis ao Senhor, fiéis aos princípios do nosso valor cristão, nós teremos sempre, meus queridos, que pagar um preço pela fidelidade, e o preço é altíssimo. Às vezes, meus queridos, é um preço pequeno. Perder algumas horas de descanso, perder alguns valores menores, deixar de fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos para fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes, e nós temos muitos exemplos disso na Bíblia Sagrada, que muitos já tiveram que pagar com perdas terríveis para se manterem fiéis ao Senhor. Muitos pagaram com a própria vida. Muitos perderam a vida para se manterem fiéis ao Senhor. O próprio contexto em que nós lemos de Apocalipse, ser fiel em Esmirna é declarar guerra ao trono de Satanás, é colocar a sua cabeça a prêmio. E uma igreja que não foi de forma alguma exortada por Jesus, uma igreja que foi elogiada por Jesus. Jesus exige dessa igreja fidelidade até a morte, no contexto em que estava vivendo, em que ser cristão era colocar a sua cabeça a prêmio, ser fiel até a morte. Então a fidelidade tem custo. É preciso que pague um preço pela fidelidade. E muitas vezes preço de vida, perdemos pessoas, perdemos empregos, perdemos gente que nós pensávamos que eram os nossos amigos, nossos irmãos de fé. É possível que muitas vezes, para ser fiel ao Senhor, nós temos que perder emprego, nós temos que perder grandes lucros, nós temos que perder muitas vezes aquilo que muitos chamariam
posicionariam de dignidade diante dos homens e nos humilharmos diante de Deus para continuarmos fiéis ao Senhor. Quantas pessoas perderam a vida para se manterem fiéis? Quantas pessoas perderam todo o seu conforto, tudo que tinham, todos os seus bens, perderam cônjuges, perderam filhos por causa da sua fidelidade ao Senhor? Quantas pessoas foram humilhadas por causa da sua fé, mas permaneceram firmes e fiéis diante de toda a perda que se apresentava diante delas? Preferiram perder tudo do que perder a sua fidelidade ao Senhor, perder a sua comunhão, a sua unidade com o Senhor. Qual é o problema de tudo isso? O problema é que nós temos que estar dispostos a sermos fiéis. Disponibilidade, disposição de perder tudo que for preciso para não perder a nossa fidelidade ao Senhor. Isso significa abrir mão de muita coisa. Isso significa abrir mão de muita coisa. Meus irmãos, para viver em fidelidade ao Senhor, é preciso ter coragem. A coragem, ou talvez a falta dela, melhor dizendo, é um grande obstáculo para que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor. Que é preciso ter coragem. Você, para dizer nesse mundo que você é fiel ao Senhor e honrar a sua posição de filho de Deus, de membro do corpo de Cristo, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para não ser a maioria, ser a minoria. É preciso ter coragem, como aqueles jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, tiveram coragem de enfrentar a possibilidade iminente da morte, ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Mas é interessante que eram só 3 jovens. Onde estavam os outros israelitas? Onde estava o resto da nação de Israel que estava ali junto com eles, presos no cativeiro? Já haviam se dobrado a estátua do Nabucodonosor. Mas esses 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, estavam dispostos a pagar o preço da vida, morrer para não negar a sua fé no único Deus vivo e verdadeiro. Preciso ter coragem. É preciso ter coragem para dizer: isso é correto, é isso que é certo diante do Senhor, eu farei o que é certo. Se Deus me livrar, Deus me livrou. Se Deus não me livrar, nós estamos no lucro, nós iremos morar com o Senhor na eternidade. É preciso ter muita coragem, meus irmãos. E o que falta nos dias de hoje em nós é coragem, não somente para dizer quem nós somos, mas nos posicionar quem de fato nós somos. Nos posicionar do lado certo, do lado da verdade, do lado dos princípios da Bíblia Sagrada. Falta coragem, porque falta fé. Nós não acreditamos de fato e de verdade no que está escrito, porque se nós acreditássemos, nós seríamos fiéis o tempo todo. Seríamos fiéis o tempo todo. Nos falta uma fé firme, verdadeira, uma fé inabalável, uma fé que ainda que nós estejamos de cara com a morte, a gente não retroceda, a gente não volte atrás, a gente não negue a nossa fé em Cristo Jesus, porque para nós o viver é o quê? Cristo. E o morrer? Não, morrer não. Então, quer vivamos ou quer morramos, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Mas é bonito demais falar isso. Difícil é viver isso. Enquanto nós temos uma igreja que muitas vezes não tem coragem de se posicionar diante das Escrituras Sagradas, não tem coragem de defender a sua fé, não tem coragem de perder nada por amor a Cristo. Não se perde tempo, não se perde dinheiro, não se perde convicções, não se perde amizades, não se perde namoros, não se perde casamento, não se perde nada, absolutamente nada, por amor a Cristo. Olha, não se perde nem um filme, nem algumas horas de descanso, não se perde nada por amor a Cristo.
Porque o que nós temos visto na igreja de hoje é uma igreja que, se tiver qualquer uma coisa entre ela e o culto, não, o culto perdeu. Se tiver qualquer uma coisa entre ela e o seu Senhor, perdeu. O que nos falta, meus irmãos, é isso, essa disposição, essa fé de saber que, de fato, aquilo que está escrito é verdade. Deus quer uma igreja fiel, que seja capaz de morrer por Ele. Um povo fiel, íntegro diante de Deus. Um povo que está disposto a perder tudo, inclusive a própria vida nesse mundo, por causa dos princípios da palavra de Deus. Por isso eu digo, é um grande desafio ser fiel. É difícil ser fiel, não é fácil ser fiel. Não estou dizendo que é fácil ser fiel, é difícil ser fiel. E aí a pergunta que muitas vezes surge no seu coração, e entra uma luta entre a carne e o espírito, e normalmente a carne ganha, é: se é assim, que razões eu tenho para ser fiel? Que motivos eu teria para ser fiel? Se custa tão caro ser fiel, tem que pagar com a vida, tem que deixar de fazer o que eu quero, tem que deixar de fazer o que eu gosto, tem que lutar contra os desejos pecaminosos da carne o tempo todo. Eu preciso perder muita coisa nesse mundo, por que então eu deveria ser fiel? Eu vou te dar algumas respostas, mas o desejo do meu coração é que a primeira bastaria. É que a primeira deveria ser a única para nós. A resposta é simplesmente porque Deus é fiel. Isso deveria ser o suficiente. Por que você é fiel? Porque o meu Deus é fiel. E eu sou filho do meu Deus. E eu quero me parecer com o meu Deus. E toda vez que eu escolho ser fiel, eu me pareço com o meu Deus. Então, ser fiel é escolher ser igual a Deus. Ser parecido com o Pai. Ser parecido com o Pai. Olha o que diz aí no Salmo 12, verso 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos fiéis, não há muitos fiéis. Desde o tempo do salmista já não havia muitos fiéis, nunca houve e dificilmente haverá muitos fiéis, porque para ser fiel precisa pagar um preço, e às vezes um preço muito alto. Agora, Deus é fiel? Diz o salmista no Salmo 33, verso 4, que a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Deus é fiel em tudo que faz. Onde Deus é fiel? Em tudo, na sua palavra, na sua promessa, em derramar a sua graça sobre nós. Deus é fiel o tempo todo Deus é fiel, e ainda que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, ponto. Isso deveria ser o suficiente para eu e vocês sermos fiéis em tudo, o tempo todo, meus irmãos. Porque se ser fiel me torna parecido com Deus, eu deveria ser fiel. Mas eu dou mais alguns motivos, como se esse não fosse suficiente. É que há outros benefícios na fidelidade. Não é apenas um preço a ser pago, são prêmios a ser ganho. Deus nos promete bênçãos duplicadas quando nós somos fiéis. Jesus diz em Mateus 25, 21: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem, participe da alegria do seu Senhor. O que ele está dizendo é: se você for fiel no pouco, eu multiplicarei as bênçãos e te darei ainda mais. A fidelidade também tem as suas recompensas. Provérbios, no capítulo 28, verso 20, diz: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Apegue-se a parte A do versículo: o fiel será ricamente abençoado. Seja fiel e Deus irá te abençoar. Deus irá te fazer rico? Não sei. E é interessante que o texto não está dizendo que Deus irá te fazer rico, mas o texto está dizendo que se você tiver pressa
em ser rico, você será pobre. Mas se você, meu irmão, for fiel, Deus irá te abençoar, e com bênçãos maiores do que riquezas materiais, e muito possivelmente até mesmo com riquezas materiais. Por que não? Porque ser rico não é pecado, ser rico é bênção, ser rico é dádiva de Deus. Aqueles que são ricos honestamente, fielmente, são ricos porque Deus nos concedeu a graça da riqueza. Então Deus pode muito bem multiplicar a sua riqueza na sua fidelidade. Deus pode te prosperar na sua fidelidade. Pode te dar muitos dons por causa da sua fidelidade. Deus multiplica as bênçãos aos fiéis. Terceiro motivo para que você seja fiel é que ser fiel é ser aprovado e recompensado por Deus. Olha o que diz o Salmo de número 101, verso 6. Os meus olhos aprovam os fiéis na terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Vamos ver de novo? Os meus olhos aprovam os fiéis na terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Pastor, mas tem tanta gente servindo ao Senhor, tem muita gente achando que está servindo ao Senhor. Mas os que servem ao Senhor e os que servem para o Senhor são os íntegros, são os fiéis. O que Deus está olhando e Deus aprova é a fidelidade e não a infidelidade. E o problema é que nós, como igreja do Senhor, ainda estamos preocupados com a aprovação de quem, irmãos? Com a aprovação dos homens, com a aprovação desse mundo, com a aprovação da coleguinha de escola, do coleguinha de escola, do colega de trabalho, com a aprovação da esposa, do esposo, do filho, do pai, da sociedade como um todo. Mas dificilmente nós encontramos alguém que está preocupado com uma coisa só: ser aprovado por Deus. E esse deveria ser o nosso propósito de vida, ser aprovado por Deus, porque pouco importa, ou deveria me importar, se o mundo nos reprova, se Deus nos aprova. Pouco deveria me importar se o mundo me reprova, se Deus nos aprova, porque no fim das contas, Ele é o Senhor da minha vida, Ele que me sustenta, é Ele que morreu por mim na cruz do Calvário, foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, Ele que supre as minhas necessidades, é Ele que faz com que eu tenha vida, com que eu respire. Não é esse mundo que me sustém, não é esse mundo que me mantém, não é esse mundo que daria a vida por mim, como deu o meu Senhor. Meus irmãos, o que importa, ou deveria importar para nós, é a aprovação do nosso Deus. E é por isso que o Senhor está dizendo à igreja de Esmirna, e dizendo a toda a igreja dele espalhada pela face da terra: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel. O que é coroa? Coroa é honra, coroa é poder, coroa é autoridade. O que ele está dizendo é que se nós o honrarmos aqui na nossa fidelidade, Ele nos honrará, Ele nos colocará em posição de honra, nós seremos honrados, nós seremos por Ele glorificados. Como nós deveríamos amar isso? Jesus diz em Apocalipse 3,11: vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A expressão para que ninguém tome a sua coroa é porque Ele já te deu coroa, é porque já tem uma coroa reservada para você nos céus. Não permita que nada e nem ninguém te tome essa coroa. Guarde o que você tem, seja fiel, e seja fiel até a morte, se for preciso, porque não tem prêmio, não tem nada aqui nessa terra que vala mais do que a aprovação
do nosso Deus, a aprovação daquele que é tudo em todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, aquele que não tem início e não tem fim, é eterno. Isso deveria ter muito mais valor para nós, meus queridos. Agora, ainda assim, Ele nos dá o privilégio de passar com Ele a eternidade. A eternidade. Não só honra, não só honra de glória, mas viver com Ele eternamente. E o que está escrito claramente é que os fiéis viverão eternamente, mas os infiéis morrerão eternamente. Isso deveria nos causar uma profunda tristeza de saber que muitos são os infiéis, muito mais do que os fiéis, mas ao mesmo tempo nos deveria trazer para nós regozijo, alegria, disposição de dar a vida, se possível, se preciso for, para que nós sejamos, naquele dia, encontrados em fidelidade. Hoje nós estamos celebrando o culto da ceia, ceia do Senhor, ceia memorial. E a ordem é: celebrem, se lembrem do que eu fiz por vocês na cruz do Calvário, porque aquele que foi morto reviveu e vai voltar para buscar a sua igreja. Quem irá com o Senhor? Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, não está aí, viu Pedro? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar, e nós, os fiéis dessa terra, que estiverem morrido, serão arrebatados, ressuscitados. E depois então nós, os que estivermos vivos, é assim que nós devemos ler esse versículo. É assim que nós precisamos de crer. Como se Jesus fosse voltar hoje, e nós tivéssemos a certeza absoluta que, em voltando Jesus, nós seremos arrebatados. Nós iremos encontrar com o Senhor nos ares e viveremos com Ele para sempre. Isso é celebrar ceia. Isso é celebrar a ceia memorial do Senhor. É dizer: olha, o meu Senhor morreu, mas ressuscitou, está vivo, reina, vai me buscar e eu vou viver com Ele na eternidade. Reinaremos juntos. Isso é fé. E só tem fé quem é fiel, porque quem é infiel vive entre um mundo e o outro, nunca tem a certeza da sua salvação, nunca tem paz no seu coração, nunca tem a viva esperança de que quer Jesus volte ou quer Ele morra, ele está salvo. Mas, meus queridos, os fiéis do Senhor, assim como Paulo e essa igreja, têm a certeza plena, absoluta, de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Essa é a fé da igreja de Jesus. É assim que nós devemos viver, em santidade, em consagração, em fidelidade, na certeza da volta do Senhor e da nossa ida com Ele para sempre. Porque as recompensas da infidelidade nesse mundo podem até ser prazerosas por um momento, mas o fim delas é dor, tristeza, é angústia, é sofrimento, é arrependimento, remorso. Mas a recompensa da fidelidade, elas são eternas. Nós conversamos aqui, não tem fim. É uma paz que invade o nosso coração, uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria incircunstancial, não depende das circunstâncias, e é uma certeza, uma confirmação do Espírito Santo de Deus, que nós somos filhos de Deus. E só o Espírito Santo de Deus pode dar isso.
Só tem um grupo de pessoas nessa terra que pode ter essa certeza: são os fiéis. São aqueles que são corajosos o suficiente para perder tudo se for preciso nessa vida, mas jamais perder a sua comunhão, a sua unidade, a sua fidelidade com o Senhor. Por isso eu quero te dizer uma coisa, e digo isso porque posso dizer isso autorizado por Deus para te dizer que vale a pena ser fiel. Vale a pena, e é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, uma vida de fidelidade. Seja fiel ao seu cônjuge por causa do Senhor. Seja fiel aos seus patrões, aos seus empregados, aos seus compromissos, aos seus contratos, à sua palavra, aos princípios da Escritura Sagrada. Seja fiel por causa do Senhor, porque o Senhor recompensará os fiéis dessa terra. E não há nesse mundo, meus queridos, recompensa maior do que ser aprovado pelo Senhor e ir morar com Ele na eternidade. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. E diante das escolhas da vida que nós temos que fazer todos os dias está de nós um dilema: ser ou não ser fiel ao Senhor. Nas nossas falas, no nosso trato com o cônjuge, com os filhos, com a sociedade, no nosso trato com a igreja do Senhor, no nosso trato na responsabilidade dos nossos relacionamentos. Todos os dias, em todos os momentos, nós estamos diante de um dilema: eu sou ou não sou fiel ao Senhor? Creio ou não creio? Obedeço ou não obedeço? Estiver diante desse dilema, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa: vale a pena ser fiel por causa da sua vida. Porque Jesus achou que valia a pena ser fiel e foi fiel até o fim, por causa da sua vida, da sua salvação. Ele foi fiel até a morte de cruz, foi fiel a tudo que disse, foi fiel a todas as suas promessas, e Deus continua sendo fiel e continuar sendo fiel, porque não pode mudar o seu caráter, não pode negar-se a si mesmo. Por isso, seja fiel por você, pelo seu Senhor, para que quando Ele voltar, você seja encontrado em fidelidade. E naquele dia haja alegria, júbilo, regozijo, porque o meu Senhor voltou, meus. Esteja como as virgens, prontas e preparadas, com a botija cheia de azeite, porque o Senhor está às portas. E não demora muito nós escutarmos o alarido da trombeta de Deus. Amém. Feche seus olhos.